Olá, eu sou a Débora de Castro da Rocha e hoje contaremos com uma participação super especial da nossa entrevistada Janaína Chiaradia, que é uma grande jurista, professora e também advogada em nosso país e falará um pouco das transformações das relações de trabalho. Mas não para aí, teremos também os comentários do Ney Daniel sobre a nossa jurisprudência e também legislação. Nos acompanhe! A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir num desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Na correria do dia a dia, as pessoas correm contra o relógio para chegar ao trabalho, fazer compras, jovens e crianças indo e voltando das suas atividades escolares. Na verdade, a vida circula pelos coletivos da nossa Curitiba. Nos momentos de grande movimento, em que as pessoas precisam enfrentar filas, ônibus lotados, e a irritação de todos chega ao limite, é bom lembrar que existem pequenas ações que podem ajudar a melhorar o ambiente de convívio urbano. Por exemplo, bom dia, boa tarde, como vai? Senhora, por gentileza, a senhora sente-se aqui, por favor. Senhor, esse lugar é seu. Essas pequenas ações podem não resolver totalmente a questão da violência no país, mas é o ponto de partida que está ao alcance de cada um de nós para tornarmos o mundo em que vivemos um lugar de paz e harmonia. São atitudes simples, mas que fazem uma grande diferença. Esse é o caminho para a gente ajudar a melhorar ainda mais o ambiente urbano. A paz nasce da boa convivência e do respeito mútuo. Obrigado pela atenção. Até a próxima. As boas ações nos coletivos começam com um sorriso. Quem ama Curitiba sabe que um sorriso e pequenas boas ações podem mudar o mundo. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano, com mais afeto. Então, nesse momento, nós vamos falar com a professora e advogada Janaína Chiaradia sobre as transformações nas relações de trabalho. Doutora, poderia então nos esclarecer como então estão as relações de trabalho atualmente diante dessa transformação que ocorreu? Então, Débora, eu quero agradecer primeiramente o convite, é uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês nessa abertura de programa. E esse tema é um tema muito peculiar, é um tema que realmente chama atenção, porque eu não gosto da palavra evolução das relações de trabalho. O que eu gosto realmente é de transformação. Quando nós pensamos desde o surgimento das relações de trabalho, desde o primeiro labor
que o próprio ser humano acabou produzindo, nós nos remetemos à época da escravidão, às revoluções que foram acontecendo, Revolução Francesa, Revolução Industrial. Para nós aqui do Brasil era Vargas, né, que aí surgiu a Justiça do Trabalho, a CLT como um todo, até as últimas transformações. E essa mais em especial, a própria Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, onde nós temos ali consagrados, principalmente através do artigo 7º da Constituição Federal, os principais direitos dos trabalhadores, tanto os trabalhadores urbanos quanto os rurais. E também eu gosto sempre de destacar, quando a gente vai pensar em transformação das relações de trabalho, eu gosto muito de destacar o artigo 170 da Constituição Federal. Afinal de contas, nessas relações, o que está em evidência é a ordem econômica. Então, Débora, todas as circunstâncias que nós acabamos enfrentando nos últimos anos acabaram contribuindo com essa transformação. Acabaram contribuindo lá da escravidão, né, para as questões mais artesanais, depois as indústrias e agora, por último, a tecnologia, que acabou tomando conta de toda essa situação. Isso é muito importante pontuar, né, doutora Janaína, porque nós falamos muito em transformação e evolução, mas ao mesmo tempo a gente tem que se voltar sempre ali para aquelas questões que são fundamentais para essas relações de trabalho. E não obstante, nós também não podemos deixar de falar aqui também da diferença entre relação de trabalho e relação de emprego, doutora Janaína. Muito se confunde, né, esses dois institutos. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro, é uma ótima questão para ser ressaltada aqui, Débora, porque quando a gente fala em relação de trabalho, eu estou falando do gênero, ela é bem abrangente. Relação de emprego é empregado e empregador propriamente dito, artigo 2º e 3º da CLT. Então, dentro dessas transformações, e agora vamos mais voltar para aquilo que aconteceu, que vem acontecendo, né, pós o início da pandemia. Nós vimos, né, o boom que acabou acontecendo com a tecnologia, com os ambientes virtuais, mesmo a própria Justiça do Trabalho, que já estava caminhando para esse parâmetro, teve que se adaptar. Os empresários tiveram que modificar muitas das suas relações, essa sim de emprego, para que pudesse dar continuidade às suas relações. Aquelas, claro, aquelas bases econômicas que puderam se movimentar, porque muitas tiveram que fechar as portas. Então, quando eu falo em relação de trabalho, eu estou falando de todo gênero. Quando eu falo em relação de emprego, empregado e empregador. E dentro dessa evolução dos ambientes virtuais, seletistas, né, acabaram sendo contratados, mas também surgiram os autônomos, os MEIs, aqueles que trabalham por si dentro do mercado de trabalho. Então isso é muito importante nós destacarmos, porque é um ponto que a própria Constituição Federal, através do seu artigo 114, quando fala da competência da Justiça do Trabalho, elenca relação de trabalho e não relação de emprego. As portas do Poder Judiciário trabalhista, com algumas exceções que ainda continuaram, por exemplo, um servidor público que seja estatutário e não seletista não faz parte dessa abrangência que nós discutimos na Justiça do Trabalho. Contudo, o dia a dia dele também foi impactado, né? As condições de trabalho tiveram que se tornar cada vez mais virtuais, cada vez mais tecnológica. E se você parar para pensar, quando nós começamos a falar da Revolução Industrial, qual que era o maior temor daquele momento? Que muitas funções deixariam de existir. E o que nós vimos foi uma modificação dessas funções. Se nós agora analisarmos o que nós estamos vivenciando, né, com algumas situações diferenciadas que foram impactadas pós início da pandemia, a temeridade também existe. Alguns aplicativos começaram a ganhar mais forças, inteligências artificiais começaram a fazer parte também do dia a dia, do cotidiano trabalhista. Isso é fundamental, né? Essa discussão não tem como deixar
de ser levada à frente, né, especialmente por nós, juristas, pensadores do direito, a fim de que a gente consiga, de fato, trazer uma solução para a sociedade, né? Porque nós, mais do que qualquer coisa, precisamos realmente mostrar o caminho, direcionar. Mas, claro, doutora Janaína, além disso, eu também preciso te perguntar. A gente sabe que a pandemia trouxe inúmeros problemas, mas ela também trouxe algumas mudanças, tanto para o cenário jurídico, quanto também impactou sobremaneira nas relações de emprego. Você poderia destacar para nós essas situações, o que você está vivenciando lá no teu dia a dia? A preocupação que se criou, principalmente naquele momento em que nós estávamos passando a primeira fase da pandemia, foi como o governo iria contribuir, como que a legislação iria impactar e como que as empresas poderiam se organizar. Então nós tivemos, claro, naquele momento, os juristas laborais sabem tanto quanto nós, né, que nós dormíamos com uma situação, acordávamos com outra diante de tanta medida provisória que acabava acontecendo, né, no nosso cotidiano. Então veja, depois dessa pandemia, depois das adaptações, Débora, o home office, e aqui eu destaco o home office como uma das particularidades do teletrabalho. Porque teletrabalho já é uma relação de emprego, empregado-empregador, já existia antes, veio com a reforma trabalhista de 2017, mas pós, né, início da pandemia, ela ganhou mais intensidade. E na categoria de home office. Se eu falo teletrabalho, significa dizer que não precisa ser no ambiente de trabalho, mas pode trabalhar na padaria se quiser. Quando eu falo em home office, eu estou falando do trabalho em casa. E esse home office, a partir do momento que o empresário optou ou foi obrigado a optar naquela situação, as questões pertinentes, as ferramentas de trabalho, as condições como estavam sendo tratadas, acordos com o sindicato foram evidenciados, porque eu digo para você, Débora, nós temos que saber aplicar e melhorar as relações de trabalho através de uma união. Por isso que eu sempre coloco uma pirâmide que constitui empregado, empregador e sindicato. Cada qual dentro da sua representatividade, da sua importância, porque o empresário, a partir do momento que ele movimenta a economia, ele tem que valorizar o trabalho humano através da sua livre iniciativa, são os fundamentos da ordem econômica. Ele precisa do empregado, o empregado precisa do empregador e o sindicato precisa evidenciar se os direitos laborais eles estão sendo cumpridos na sua integralidade. Então, essa foi uma situação muito pertinente para aquele momento e que se fez presente no nosso dia a dia e mais impactadas ainda na atualidade. Porque hoje nós temos um pós-início da pandemia, que foi instaurado, né? Situações diferenciadas da própria Covid e a implementação de inteligência artificial nas relações de trabalho. Exatamente. Até esse é um tema extremamente importante aqui quando a gente fala justamente de relações de trabalho, porque nós temos o impacto justamente da inteligência artificial que com certeza você vai poder destacar muito bem para nós. Sim, e essa relação de trabalho, quando ela está diante de uma inteligência artificial, aquela temeridade que nós tivemos quando da implementação efetiva de uma revolução industrial também acaba acontecendo. Por exemplo, aplicativos onde os motoristas conduzem os carros, né, que hoje tem sido muito rotineiro, ele já começa a causar uma certa temeridade, porque a inteligência artificial daqui a pouco poderá substituir os próprios motoristas, poderá conduzi-los dessa forma, né? Os nossos processos trabalhistas, eles acabam sendo impactados pelo nosso dia a dia. Essa inteligência artificial, ela deve ser implementada como uma forma de facilitar e aprimorar os trabalhos. Mas também nós vamos ter que nos adaptar, nós vamos ter que buscar instigar
que é ao contrário do que se imagina, mas que os trabalhadores e os empregadores intensifiquem os seus estudos, as suas aperfeiçoações com relação à implementação dessa situação, né? E que a gente possa progredir para o futuro melhor, para que a gente possa fazer com que a sociedade ela venha ganhar um cotidiano mais eficaz e não mais turbulento. Exatamente, mas é essencial para a gente saber como se posicionar diante disso. Mas veja só, nós não acabamos ainda, vamos chamar aqui um comercial e na sequência nós retornamos. Fica o Teatro Guaíra? Poxa, o Teatro Guaíra, você segue aqui, sempre aqui pela Rua 15, né? Sempre. Aí quando você chegar no Correio, vai ver a agência do Correio, você já vai ficar frontal à Praça Santos Andrade. E ali já é o Teatro Guaíra já. Beleza? Obrigada. Como é que é seu nome? Obrigado, Loyola. Loyola, o meu é Roque Porfírio. Prazer em conhecer. Prazer, Roque. Obrigado pela informação. Felicidade. Deus lhe pague. Vamos com Deus. Tchau. Um gesto simples como esse que eu acabei de fazer agora, pode parecer que não faz nenhuma diferença na vida de uma grande cidade como Curitiba. Pelo contrário. São as pequenas boas ações que fazem a vida de todos ser melhor e ter mais harmonia. Isso se chama boa convivência urbana. Respeitar as filas em qualquer situação é essencial. Colocar o lixo gerado do interior do carro no lixo, nunca jogar pela janela. Manter nossos parques e áreas de lazer sempre limpos. Auxiliar as pessoas idosas ou deficientes no dia a dia da cidade. Usar eco-sacolas para ir à feira e ao supermercado. Separar o lixo em casa e encaminhar para a reciclagem. Assim, a natureza será sempre respeitada. Ter um bom relacionamento com os vizinhos também é essencial. Ser gentil não custa nada, só faz bem. É isso aí, minha gente. Demonstre seu amor a Curitiba através de pequenas boas ações que podem fazer a vida de todos ser bem melhor. A boa convivência comunitária começa em nós. Um pensamento de paz e um pequeno gesto de cooperação podem ajudar a mudar o mundo. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. Essa então foi a nossa ação social. Mas vejam, como eu falei antes do break, não havia acabado, porque claro, a doutora Janaína ainda tem muito a considerar aqui conosco. Inclusive, eu vou aproveitar para, claro, perguntar aqui algo que é extremamente relevante dentro dessa nossa conversa, que é quais os novos paradigmas das relações de trabalho, doutora Janaína? Então, Débora, na realidade, nesse momento, é algo ainda em construção. As relações de trabalho, elas estão sendo transformadas e cada vez mais numa intensidade maior. Porque, veja, nós não sabemos ainda qual vai ser a expectativa que nós teremos diante de conflitos mundiais, diante de uma nova eleição, diante de pandemia ainda não esgotada, diante de outras doenças sendo cogitadas, né? Quais seriam os ramos efetivamente da economia que acabariam ganhando um campo maior de atuação? Mas algo é certo, o ambiente virtual ganhou espaço dentro da classe empresarial, dentro das relações de trabalho. Por exemplo,
As reuniões, elas podem acontecer virtualmente. As audiências estão se aprimorando cada vez mais. A contratação de empregados, por vezes, o empregador se encontra em uma nação e o empregado se encontra em outra. E qual vai ser a legislação que vai ter eficácia para esse tipo de relação? Os robôs chegando com mais eficácia. E aqui eu digo para vocês que, por mais que para muitos possa parecer que estarão diante esses robôs, né, de uma supressão de cargos, né, e funções, nós vamos ter que, mais uma vez enfatizo aqui, estudar, nos adaptar, criar sistemas, porque é fato que a inteligência artificial, ela está ganhando espaço, ela vem realmente invadindo, ela pode hoje ocupar lugares que de repente muitos trabalhadores teriam que estar ali. E eu não estou falando só de escritórios, não estou falando só de startups que estão surgindo cada vez mais, o chão de fábrica. As máquinas hoje, você coloca de um lado o material, já sai pronto, né, um produto. Ali do outro lado é só acompanhar. Mas não esqueçam que para tudo isso acontecer, nós precisamos do quê? Nós precisamos de um homem, né? Um homem aqui eu digo no sentido amplo, homens e mulheres, criando, alimentando, coordenando essa inteligência artificial. Então, Débora, é um caminho sem volta. Nós não temos o que fazer diferenciado a não ser buscar o melhor dessa inteligência para dentro das nossas relações de trabalho. Você já imaginou pegar um desses aplicativos de condução, como eu estava falando anteriormente, e não ter ninguém dirigindo para você? Vai ser uma inteligência artificial. Você vai a alguns lugares, você vai ser atendido por um robô, mas que nós possamos fazer valer cada vez mais a essência da Constituição Federal, dignidade da pessoa humana, liberdade, igualdade, né? Para que aí sim, essa relação de emprego, essa relação autônoma, ela possa, né, ser cada vez mais construtiva para a sociedade. Exatamente, né? Eu acho que, apesar de tudo que está acontecendo, a gente tem que primar sempre, né, por essa construção. E mais do que isso, né, acho que o direito do trabalho, ele nos remete a essa necessidade de que nós tenhamos esse repensar dessas relações laborais, né, que devem, acima de tudo e antes de mais nada, ser preservadas, claro, sob o viés sempre da proteção. Né, e essa proteção que deve sempre ser aí voltada aos interesses daquele que seja hipossuficiente ou hipersuficiente dentro daquele regramento que é o que a gente conhece, CLT, disposições, desde que, claro, não violados nem um dos direitos ali estabelecidos, que eu acho que é crucial, né, minha amiga, quando a gente está falando de relação de emprego, enfim, e até mesmo relações de trabalho, que a gente sabe que existem aí aos montes, digamos assim, né? Então, amiga, eu acho que você tem que fechar com chave de ouro aqui para nós, com as suas considerações, para que a gente consiga, então, aí passar para o nosso público todo esse teu conhecimento. Claro que aqui a gente não consegue de forma alguma levar aí, trazer tudo que você pode, né? Mas de maneira geral aí traçar para nós um panorama e um desfecho para essa nossa conversa. Bom, então eu quero agradecer imensamente ao convite dessa minha grande amiga, Débora, te dizer que é uma satisfação estar aqui nesse primeiro momento desse programa que tem por objetivo realmente levar conhecimento para a sociedade, enfatizar ainda mais os direitos que estão em evidências com temáticas que são relevantes para que você consiga cada vez mais ter a consciência dos direitos e também das suas responsabilidades. E é isso que eu gosto de destacar, Débora, dentro dessa caminhada trabalhista, hoje designada como uma jurista constitucional trabalhista. Porque quando eu vou verificar para o empregador
quais são os direitos e responsabilidades dele, automaticamente eu já acabo transferindo isso para o empregado. É uma união de esforços, onde cada um tem que ter a sua conscientização. Se nós estamos realmente dentro dessas relações de trabalho, que cada um tenha consciência do que é o seu direito, mas do que é a sua responsabilidade. Vamos parar de buscar só direitos, mas unir os esforços para as suas responsabilidades. E eu digo isso para o sindicato também, tá? Então eu quero agradecer imensamente. Isso foi só um gostinho aí do que a gente tem pela frente e fico à disposição de todos sempre quando precisar. Retorno aqui para trazer uma decisão do Superior Tribunal de Justiça no que diz respeito à impenhorabilidade do bem de família. Quem me conhece já sabe, nós já falamos aqui em várias oportunidades, mas vejam que essa decisão ela foi muito interessante sob a perspectiva daquele que dá o seu imóvel em caução em contrato de comercial, enfim, especialmente aqui nesse caso concreto, porque vejam, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial interposto por uma empresa administradora de shopping center que visava penhorar um apartamento pertencente à pessoa jurídica para saldar uma dívida. E vejam que o imóvel foi dado então como caução em contrato comercial e é usado como moradia familiar do sócio contratante. E nesse sentido, então, o relator lá no STJ disse que as exceções constantes na Lei 8.009 de 90 devem ser analisadas com muito critério, porque não se pode, então, de forma indiscriminada, aplicá-las, porque você pode estar trazendo um grande prejuízo para as partes envolvidas nesses contratos. Então, nesse sentido, a regra não pode ser afastada unicamente porque o imóvel oferecido a título de caução não poderá ser simplesmente penhorado. Gostou da dica e da informação? Me acompanhe aqui, porque eu sempre trago dicas importantíssimas do direito imobiliário e também urbanístico para você. E agora nós vamos aqui inaugurar também um quadro extremamente importante com o Ney Daniel. O Ney Daniel vai comentar algumas notícias importantes que envolvem legislação, jurisprudência, para você aí poder acompanhar. O Brasil encontra-se numa posição um pouco complexa sobre a questão de liberdade de imprensa. As pesquisas realizadas, feitas pela Organização dos Jornalismos Sem Fronteiras, relata que dos 180 países, o Brasil está na 110ª posição. Pode ser que haja uma controvérsia, né, através de que o Brasil é um país onde a liberdade de expressão ela é liberta, né? Então, através das mídias sociais, das redes sociais, né? Então, desta forma, deve-se o apoio a todos e para que haja uma comunicação limpa, uma comunicação verdadeira, que é direito de todo o cidadão. O ministro Edson Fachin, do STF, entendeu que o Estado de Minas Gerais é a competência responsável para julgar as ações ocorridas em Brumadinho pelos responsáveis por crimes, pela barragem de mina do Córrego do Feijão. Os conflitos de competência se davam-se entre o federal e o estadual, mas através de duas resoluções se entendeu que é o Estado de Minas Gerais o responsável para julgar essas decisões. Empresas aéreas e sites de compras devem devolver as passagens adquiridas na época da pandemia. Esse foi o entendimento da 32ª Vara Civil do Estado de São Paulo. O magistrado entendeu que isso é direito do consumidor e que essas passagens devem ser ressarcidas.
esse foi então o nosso Direito e Justiça, com a participação especialíssima da doutora Janaína Chiaradia, professora, jurista, renomada no cenário jurídico, que trouxe para nós inúmeros esclarecimentos e, claro, muitas informações também. E também, claro, agradeço muito a participação do nosso comentarista Ney Daniel com atualidades do mundo jurídico. Me despeço, esperando, claro, vê-lo aqui na próxima semana. Um grande abraço e até lá!